Aula: Bioenergética, consciência do corpo, mente e espírito em equilíbrio. Com Lígia Abate. Participe deste templo ao seu tempo. Pessoal, boa noite. Boa noite também para o pessoal de casa. Espero que a minha voz vocês consigam em casa entender. Quero pedir desculpas. Pessoal que já me conhece, eu sou muito rouca, mas peguei um resfriado e a parte mais sensível do meu corpo é a minha voz, né? Então é onde afeta mais, principalmente nesse tempo seco que nós estamos vivendo. Então, peço desculpas, talvez não esteja uma voz muito agradável, mas eu vou tentar. E para vocês de casa também sejam bem-vindos. Bom, a minha aula sempre é da bioenergética, né? Então, é uma aula que fala bastante, quem já conhece, quem já me acompanha. Tem uma colega aqui na área, também a Regina. Então, a bioenergética é o estudo, para quem está chegando agora, não sei se vocês têm conhecimento dessa área da psicologia. A bioenergética é um estudo da mente, do corpo e da alma. Nossa, mas psicologia para falar de alma? Ainda bem, senão eu não teria a formação que eu teria se não fosse a minha religião. Fui buscar a psicologia, fui buscar uma linha que comungasse com o que eu creio. E dei muita sorte. Sou a linha analítica, sou junguiana, mas eu trago um pouco também aí nos meus estudos, um pouquinho do William Reich e do Alexander Lowen, tá? Então, a bioenergética, quem criou a bioenergética foi o Alexander Lowen. Ele faleceu não faz muito tempo, eu acho que foi de finalzinho de 99 para 2000, mas ele deixa um legado importante aí sobre as questões da mente e do corpo. Tá? Era um homem que acreditava muito, né, nas dores que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, né? E que o corpo vai sentindo toda essa dor. Então, o nosso corpo, ele é acumulativo, ele acumula inconsciente, a gente não tem nível consciência de acumulador, óbvio que não, senão isso seria patológico. Aí, o patológico tem sim, e tem consciência e quer viver a dor, mas é uma patologia. Tirando nós, que Freud dizia que nós somos os neuróticos normais, a gente não guarda dor porque quer guardar. Quem é que quer viver dor, lembrar de alguma coisa que tenha dor? Então, Alexander Lowen foi por esse caminho, mas ele foi discípulo de um grande psicanalista, psiquiatra, sociólogo, filósofo, que é o Dr. William Reich. O Dr. William Reich, ele foi um psicanalista, todas essas formações que eu falei, da época do Jung, do Freud, do Lacan, daquela turma toda. E assim como Jung, o Dr. Carl Gustav Jung, ele sai da psicanálise, ele é banido da psicanálise, porque ele acreditava na alma, ele dizia que você não trata o humano se não cuidar da alma do humano. O William Reich comungava da mesma opinião. Só que o William Reich, ele foi um pouco mais além. Ele falava que essas dores que acabam afetando o nosso emocional e desequilibrando as nossas energias eram somatizadas, guardadas no corpo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho do Reich, tá bom? Eu tenho muita coisa ainda para falar do Loa, mas eu quero que vocês se familiarizem com o Reich, porque eu vou fazer uma mistura aí dos dois, porque o Loa só criou a bioenergética por causa da teoria do Reich, tá bom? Gabriel, pode ir. Bem pouquinho, depois a gente vai se exercitar. Esse começo, acho que vocês, o pessoal mais antigo que está vindo aqui, para vocês que chegaram agora, a bioenergética, ela cuida de todas as partes internas do nosso corpo e que a gente exala para o externo. Então, gesto, respiração, postura, expressão, movimento, é isso. Eu detecto em mim, né, algo que não está me fazendo bem. E eu vou procurar entender o que é isso. Pode ir, Gabriel. Né? Continua. Bom, então, quando o corpo perde um pouco da sua vitalidade, como você está exausto,
Você sente isso no próprio corpo. Vou mudar um pouco aí, mas o sinônimo é o mesmo, tá? A doença, ela tem o efeito de nos fazer sentir que estamos nos afastando do nosso ser. E esse ponto, eu vou pedir para o Gabriel passar, que esse tópico, ele fala absolutamente tudo, né? Quando nós não estamos bem, nós não percebemos, mas nós temos uma tendência a desconectar de nós mesmos. Ah, Lígia, mas de que jeito? Como é que eu desconecto de mim que a minha mente não para de pensar? Corporalmente, fisicamente, a gente deixa de se cuidar. Eu não falo cuidar, a vaidade absurda, que tem que estar lindo, linda, maravilhosa o tempo todo. Pode ir. Mas é um cuidar nosso especial, ter um carinho com a gente. Sabe? Pode entrar, seja bem-vindo. A nossa autoestima está bem, então a gente ficar feliz em levantar, acordar, isso. Né? De falar, poxa vida, olhar no espelho e ter orgulho de ser quem a gente é e não procurar se espelhar no outro. Geralmente, quando a gente se espelha no outro, acreditando que o outro é o ideal, né, a frustração vem maior. E aí a gente se desanima. Por quê? Eu sou gêmea, minha irmã gêmea está aí, ela vai poder dizer isso comigo. Não existe um ser que se iguale totalmente ao outro. Então, é frustrante. Imagina se eu fosse frustrada, a galera ser toda gatona desse jeito, eu ia falar, oi, né? Então, quer saber? Vou para Marrocos e lá vou ficar. Então, assim, eu tenho. Então, essa questão, ela tem um jeito dela de ser, de pensar, eu tenho o meu, né? E a gente tem essa facilidade de, praticamente agora chegando nos 55 anos, poder viver sem querer se espelhar no outro. Lígia, vai me dizer que você nunca se espelhou em alguém? Lógico que sim, então não seria normal, né? Ah, é normal se espelhar? A gente faz isso até inconsciente, quando nós percebemos, já sofremos alguma influência de que uma pessoa falou, da maneira que ela expôs alguma situação, o jeito dela falar, se vestir, a gente vai se policiando, a gente vai se lapidando ao longo da vida para que a gente busque o nosso jeito de ser, que a gente esteja muito bem com a gente, nos sentirmos bem e sermos gratos por isso. Pode ir, Gabriel. Tá, então a gente já fez esse exercício, né, de se espelhar, de olhar no outro e tentar, através da primeira comunicação que existiu entre os primórdios, foi o visual, sempre foi. Então, eles começaram pelo olhar, né, as tribos, a própria equipe da família, os familiares, pelo olhar que eles dirigiam um ao outro, eles já sabiam se eles estavam correndo perigo, se eles estavam sofrendo, se era alguma notícia boa, se era um possível ataque. Então, o olhar dizia muito naquela época e até hoje. Aí nós fomos para... Aí nós tivemos os gestos, então eles faziam muitos gestos, né? Junto com os gestos, algum balbuciar, né? Alguma coisa, mas os gestos, depois de muito tempo, eles entenderam que dependendo da pedra, ela conseguia fazer marcas na parede, e eles passaram a criar os desenhos rupestres, aqueles desenhos para deixar ali uma história, né? Para a gente talvez entender quem começou e por que começou daquele jeito. E muito tempo depois da fala. Então, a bioenergética, ela estuda também isso. Por que que nós necessitamos, única e exclusivamente, de nos comunicarmos apenas pela fala? E o Rodrigo vai poder me falar isso, é um grande amigo meu, que também divide aqui as aulas, uma quarta eu, uma quarta-feira ele. As pessoas estão se afastando das próprias pessoas. Dificilmente você vê alguém abraçar, dificilmente você vê alguém dar um aperto de mão, dar um sorriso. As pessoas parecem que estão se afastando dos outros e acreditam. Quando eu faço isso com o outro, é porque eu já não acredito mais naquilo. Ou deixei guardado em algum lugar, está camuflado em algum lugar. Então, a bioenergética precisa e quer que a gente entenda isso. Gabriel, pode passar algumas. Aí nós hoje, a estrutura da bioenergética, onde
bioenergética atua. Falei bastante nessa aula sobre essa imagem. Eu vou trazer uma outra que é hoje do William Reich. Gabriel, se você quiser ir para o William Reich, pode ir, tá? Porque vai dar uma passadinha em tudo, e vocês que chegarem hoje, vocês vão entender, tá? Tem tudo a ver com a bioenergética. Que bom, foto que eu mandei pro Beto. Ah, consigo. Bom, couraças, né? Musculares, segundo o Reich. Bom, aí está lá o Reich, em 1838, 40, por aí. O Reich pega, já é banido da psicanálise, né? Então, o líder, que era o Freud, e Lacan, acharam que ele não fazia parte, mas ele manteve o título de psicanalista, óbvio, eles eram doutores na área, e ele mantém o título de psicanalista, mas ele vai buscar entender. E ele faz um estudo enorme, profundo, que é estudado até hoje, tem muita linha reichiana por aí, e ele fala, ao longo da vida, essas couraças que nós vamos colocando no nosso corpo. E por que a gente vai colocando? Como que a gente faz essas couraças? Essas couraças musculares, elas se referem a todas as emoções, sentimentos e situações que nós não conseguimos refletir sobre elas. Então, nós armazenamos no corpo, mantemos introjetado no corpo. As couraças são emoções nossas que guardamos a nível inconsciente. Como eu falei, ninguém vai ter a consciência, né, receber uma informação pelo frontal e falar, nossa, acabei de ter uma notícia horrível, tá bom, então, que legal, vou tentar entender. Não é isso. Então, eu vou dar exemplo simples. Uma bronca que a gente leva de alguém pela pessoa achar que está no direito de dar bronca porque sabe mais, né, falar de uma maneira ríspida com o outro, estar de mau humor, não é ser mau humor, é estar, é um estado emocional. Estar de mau humor e acreditar, sim, que acaba descontando no outro, não é proposital, mas a gente acaba descarregando no outro, nos outros, aquilo que a gente não consegue guardar. Pois não. Vera, Rodrigo, ai, Gabriel, pode chegar perto. Uma pergunta. Você falou da parte emocional, certo? A parte emocional está totalmente ligada com a parte espiritual. Então, o que eu entendi é que as pessoas, claro, eu também, quando você não sabe lidar com coisas do espírito, você vai guardando nele, ele vai transpor para a carne esses bloqueios. Então, começa a bloquear tudo isso. Porque o espírito, tipo, ele suportou mais e ele libera na carne. Exatamente. Eu ia falar isso um pouquinho mais na frente, mas o Rodrigo... Não tem problema, Rodrigo. O Rodrigo colocou muito bem. Eu ia entrar um pouquinho depois, mas é isso. Né? Quer dizer, somos acumuladores, não temos a consciência de que somos acumuladores. Espiritualmente, não estamos preparados para ter a consciência do quanto nós armazenamos no corpo algo que não nos faz bem, e temos um espírito, temos uma alma, né? Temos uma essência dentro de nós que começa a sentir afetado por esses problemas, todas essas dores emocionais. E aí, por mais que a nossa essência saiba quem nós somos, tem totalmente controle, né, do nosso ser, da persona que nós somos, nós acabamos adoecendo. Então, nós temos um poder de mentalizar aquilo que ocorreu, a gente acha que com o tempo esqueceu, mas dependendo da situação, do dia, da pessoa, nós temos um gatilho. Entra o que a gente chama na psicologia de marca de memória. A mente tem o poder de abrir como se fosse uma caixa de arquivo, vai para a consciência do que você viveu, foi aquela dor de tanto tempo atrás. Tá? Então, é isso que o Rodrigo falou. A essência, ela é você. Tá? A essência, ela é o eu verdadeiro. Isso. O eu verdadeiro sem ter as influências do meio externo,
tem que ter os paradigmas, e quem tem os paradigmas, eles são o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. Mas a essência não, né? Mas, Sim, mas ela se sente afetada. Ela é nossa. Ela tem o controle sobre nós. Ela sabe de fato quem nós somos. Agora, você imagina, foi muito legal o teu comentário. Você imagina uma pessoa fragilmente incapaz de lidar com as coisas. E eu não estou falando de quadro patológico. Estou falando nós, comuns. O quanto a gente vai armazenando situações. E, infelizmente, ainda, eu acredito que o ser humano está evoluindo para isso, e o melhor, mas ainda nós caímos no... Eu não gosto dessa palavra, mas é o que me veio à mente. O golpe da mente. Né? Então, a mente faz a gente acreditar e ela consegue fazer com que nós tenhamos todos os sintomas que possam nos derrubar, que possam nos atingir. Mas a essência está preservada. O Miguel vai explicar isso, pelo amor de Deus, não tem nem que explicar, é absurdamente infinito o que ele sabe em relação a mim. O que eu entendo, eu estou em inglês, o que eu entendo da essência nesse momento ela fica fragilizada, ela não fica fragilizada, mas ela espera um momento de atuar. A mente fica num controle absurdo para que aquilo que ela obteve de informações faça com que a pessoa se desequilibre. E aí a gente tem frases típicas da mente para que nos façam pensar que nós estamos vivendo realmente o pior. Ah, você não vai conseguir. Imagina, isso não é para você. Para, nem sonha com isso. Imagina, olha para ele, olha para ela, olha para você. E vai deturpando aí um pouco a imagem que nós temos sobre nós. Boa, peraí, a letra levantou. Não precisa ir perto. Então, o microfone ali gravando pela vida. Que bom, é só falar. Pessoas de casa, espero que vocês estejam me vendo agora. Só falar. Então, já assim, por exemplo, ontem eu passei por uma situação de complicação, estresse aqui, e a hora que eu estava retornando para casa, eu fiquei em conflito, a minha mente ficou em conflito com o meu eu. Então, eu ficava assim, no carro, não sei nem como eu cheguei em casa, porque eu ficava assim no carro. Não, mas aconteceu isso, não, é certeza, você é assim mesmo, você tem que sair disso, assim. Aí tinha um lado que fazia assim, não faz isso com você. Aí eu puxava assim, eu fazia assim, meu Deus, não foi. Aí eu ia puxando da memória, e assim, tá, aconteceu isso. Vinha bem lentamente, porque a minha mente estava assim, você fez isso. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que a minha essência fazia eu acalmar, para mostrar o que realmente estava, né? Para voltar lá para trás. É isso mesmo? Sim, é isso. E é uma excelente pergunta sua e o seu comentário também para passar para o Miguel. Que eu falei, na essência, ele é na excelência de qualidade. Eu fico mais na parte psicológica mesmo. Mas é isso, é uma briga muito grande a mente com a gente. Poxa, mas a mente faz parte da gente, a gente tem tudo, a gente usa para fazer a mente, mas ela vai sendo deturpada ao longo do tempo. A nossa, nós humanos de hoje não somos os humanos de lá atrás. Mesmo nós, eu vou falar de mim, que eu sou uma das mais velhas aqui. Já foi deturpada, a mente já deturpa aquilo que eu acreditei, aquilo que eu vivi lá atrás. Mas também ela tem o poder, aí a essência trabalhando, de você recuperar algo que foi muito bom na tua vida lá atrás e trazer para os dias de hoje. Por isso que eu falo, o ser humano também é uma metamorfose. A gente é transformado, modificado a cada minuto. Nesse exato momento, milhares de células de vocês e minhas estão indo embora, que o tempo delas acabou, porque outras nasceram e precisam do lugar. Então, quem faz o estudo do genoma, eu estou estudando, mas não vou me aprofundar aquele tempo, o genoma fala exatamente isso. Nunca você horas depois você já não é a mesma pessoa. Daqui a pouco nós não seremos mais, a nossa transformação é grande. Então, imagina você, o nosso psíquico, né? O nosso aparelho, né, cerebral, o sistema nervoso central, lidar com tudo isso, né, e tentar transformar tudo isso em algo bom. Eu, como psicóloga, estou falando mal da própria mente,
Muito pelo contrário, tenho o maior respeito pela mente. Para mim, é o órgão do corpo que eu acho incrível como Deus nos criou. Deus criou as máquinas mais perfeitas. Somos nós, os animais, mas ao longo da vida, e a gente que trabalha com a mente, a gente percebe o quanto o meio externo nos influencia. Para o bem, que bom, mas também para coisas que não são boas também. Cabe a nós entender, isso é meu, pertence a mim, eu posso fazer diferente, também tem isso. Bom, depois eu vou mostrar quem é o Reich, eu coloquei uma foto. Então, presta atenção. O Reich coloca as couraças em todos os órgãos do nosso corpo que acumulam dores, sentimentos, emoções, muita dor, e que podem nos adoecer, que podem trazer alguma complicação. Interessante, óbvio, como tinha que ser o primeiro, o segmento visual. Então, o que de fato eu enxergo? E o que de fato eu vou entender, refletir, analisar, avaliar, enfim, whatever, sobre aquilo que eu enxerguei. Eu enxerguei livre de qualquer julgamento, né? Eu enxerguei livre de qualquer comentário, é uma visão única minha daquilo. Poxa, mas isso é soberba. Não, isso é autocuidado. Isso é muito importante. Nós temos uma visão de tudo, de todos, da nossa maneira de ver, para a gente tentar combater também o que vem do externo. Então, começa sempre pela mente. Lembra lá dos primórdios? Começou tudo também pelo visual. A gente tem o segmento oral, é o que a gente fala, é o que a gente expõe. Por isso que eu falo que Deus criou uma máquina perfeita, né? A frase meio clichê, nós temos 2 ouvidos para ouvir muito mais do que falar. E, de fato, é isso, né? Então, pensar muito antes do que falar. Por quê? Porque, dependendo do que eu falo, pode atingir o outro de uma maneira que o outro, na sua fragilidade, tá? Ele pode se incomodar, ele pode passar a sofrer com isso. Hoje, dentro da nossa estatística, hoje, tá? Até o dia de hoje mesmo, nós temos um aumento de suicídio em quase 60%. Mundial. O Brasil não está aí. O Brasil está aí, mas não está sozinho. E acreditem se quiser, os países que tiveram mais ocorrências de suicídio: a Suíça, a Dinamarca, o Reino Unido, mas o Reino Unido não sai da estatística, o Brasil também não sai, né? Japão, China, África, a incidência baixíssima, porque eles são muito ligados na esperança da ajuda do outro para eles. Então, eles ainda são alimentados por isso. Tá? O Brasil está, eu não lembro, mas acho que o Brasil está em 6º lugar, né? Estados Unidos está um dos primeiros, né? E alguns outros países realmente. Mas o que nos preocupou não foram os países, mas a quantidade que aumentou. Por quê? Por causa do mundo que está hoje aí fora. O ser humano, tenho certeza absoluta, o Miguel vai poder nos orientar sobre isso, mas eu tenho certeza que Deus, quando nos fez, com certeza, a sua imagem e semelhança, para que nós usássemos esse poder que nós temos de ouvir, refletir, pensar, para depois falar da melhor maneira possível, né? E a gente nem sempre usa desse jeito. Raiva é um sentimento que faz com que você ofenda talvez a pessoa que você mais ama, né? Mágoa, rancor, devolver para o outro aquilo que eu sinto. Então, é tudo muito deturpado, é tudo muito triste, é tudo muito pesado. Veio, que bom, seja bem-vinda. Então, isso é muito triste, tá? Espero que vocês de casa, se tiverem dúvida e quiserem passar para o Gabriel, vai ser bem legal. Bom, foi. Não, é só uma pergunta. Tá. Você falou assim, que aumentou o número de suicídios, certo? E você passou o nome de alguns países, e esses países aí, eles não são ligados com as coisas espirituais, eles são mais ligados com as coisas materiais.
A África já é ligada mais com coisas espirituais, tanto é que por vezes as religiões começaram lá, na maioria delas, né, na antiguidade. Agora você estava dizendo da parte da visão, né? É. Quanto mais nós ficarmos presos na matéria, mais nós vamos formar um véu energético que vai nos deixar cegos e surdos. Sim. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui é muito além da ilusão, que nós somos espírito, né? Uhum. Então tipo um exemplo, quando tem um casal, eles estão se beijando, o que eles fazem? Eles fecham os olhos, porque eles estão sentindo. Então, o que tem que praticar bastante é o sentir a nossa parte espiritual, igual o senhor falou. A senhora falou assim, que ela começou a sentir isso. Então, a gente foi treinado o tempo inteiro para acreditar matéria, que é a mente, né? Só que a gente foi podado, assim, desde pequeno, a não acreditar na parte espírito, que é muito além. A nossa força espiritual, ela é tão gigantesca que ela rompe qualquer barreira. Sim. Né? Ela rompe qualquer coisa, ela até cura você mesmo, né? As próprias entidades falam. Então, aqui que a gente fala assim, que as nossas aulas, elas são totalmente coligadas. Então, eu estou falando isso. Não, eu estou adorando. Né? Eu esqueço. Porque assim, ó, quanto mais nós treinarmos a parte espírito nossa, quanto mais nós treinarmos a parte de consciência interna nossa, menos a parte material vai interferir. Sim. E menos ela vai nos cegar, menos ela vai... E quando ela for tentar nos cegar ou nos deixar surdos, a primeira coisa é feche os olhos e preste atenção no coração, porque o coração, nosso coração, ele nunca vai mentir para a gente. Se ele bateu errado, aquele dali não é para você. Bateu de uma maneira meio diferente, não é para você. Se ele bateu bem, você sentiu paz, aquilo é para você, o mercado que você está, a pessoa que você está, o seu trabalho, você fala assim, nossa, isso aqui é para você sente, né? Desculpa atrapalhar a sua aula. Mas deixa eu falar uma coisa, mas é uma coisa diferente, por exemplo, que você está falando, o coração, são emoções, certo? Então, você sente emoções, mas não é o seu espírito que sente emoções, é o seu corpo emocional, não chega a ser o seu espírito, certo? Porque o emocional né? O emocional é o etéreo, mas não é o espírito. Isso, que na verdade nós somos 7 corpos espirituais, né? Que estão ligados na matéria. A gente for estudar mesmo sobre isso, são 7 corpos espirituais. Então, a gente pode considerar que o emocional é um corpo espiritual. Isso, só que a partir do momento que você fechou o seu olho e você adentrou o interno, você está se ligando com a sua parte espírita. Você não está deixando o externo interferir. Você está deixando o interno ler o que o externo quis te dizer. Até a parte mental, ela é matéria. Isso. A partir da mental, que seria o próximo, que é o emocional, isso. É o etéreo. Etéreo não, porque a mente também é, mas que seria o espiritual. Considerado, é isso? É, porque quando você fechou o olho, você se desconectou da parte material. Não é que você se desconectou totalmente, mas você chega um momento que você fala assim, o sentir é o que vai mandar. Não é, por isso que eu falei assim, né, o seu coração vai te falar assim, o sentir vai mandar, não é? Você não vai deixar nada interferir ali. Você está olhando, você está vendo uma coisa, daí, como ela falou, você vai querer julgar, falar isso, né? Só que a partir do momento que você fechou o olho, você adentrou você, aí a sua parte espírita vai te falar, porque ela vai falar assim, a sua mente, você não vai parar, tem que parar de pensar. Deixa eu só sentir com essa situação. A partir desse momento, sua parte espírita, a sua essência vai começar a operar isso. Desculpa atrapalhar. Todos esses comentários são sempre agradáveis. Eu fico muito feliz. Se alguém também quiser, só pede para eu parar de falar. Vocês até vão gostar, porque, sinceramente, eu não estou aguentando me ouvir, imagina vocês. Bom, aí nós temos, eu vou falar de todos seguidos, eu vou depois. Aí nós temos a próxima couraça, a couraça cervical, para a torácica, o diafragma, né, que esse eu vou explicar também, o abdominal e o pélvico. Então, para vocês entenderem, todas as nossas dores emocionais, todas, tanto positivas quanto as negativas,
é sempre da pelve para cima. Tá? Ah, Lígia, mas eu já vi, inclusive eu no consultório, paciente está falando comigo, está com o pé que parece que está falando. Fui. Sim, mas é uma descarga de energia e que vai para os pés, para as pernas. E mãos também fica muito agitado, é uma descarga. Quem é que faz essa descarga? A nossa noradrenalina. É um hormônio que mantém o comando disso. A noradrenalina, pô, ela tá legal? Não, ela é muito legal. Mas quando ela está na medida certa dela, um pouquinho a mais, ela descarrega na gente. E a noradrenalina é aliada do cortisol, que é o hormônio apelidado, eu acho horrível o apelido, mas vai lá, o hormônio do estresse. Nós não viveríamos, não nos atiraríamos para frente, não buscaríamos aquilo que nós queremos se não fosse o cortisol. Então, ele é o hormônio que nos ativa. Quando ele está numa taxa um pouco mais acima, ele aí é considerado um hormônio do estresse. E ele, junto com a nora, eles descarregam tamanha energia e tamanho hormônio no corpo, que aí adrena. Aí vem a adrenalina, que é no restante do corpo, e nos tira completamente do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar. Não temos as melhores respostas, não conseguimos nos conectar com as pessoas, não conseguimos buscar calma, por isso que muitas pessoas brigam no trânsito, já querem parar, fazer um monte de ameaça, infelizmente acaba sempre sobrando para alguém. Falamos muitos impropérios para muitas pessoas e depois, quando a noro, que junto com o cortisol entra no seu equilíbrio, aí vem o famoso arrependimento. E aí o pedido de desculpas. Então, tudo isso vem do nosso sistema nervoso central, dessa formação grande aí, que é o cérebro. E onde fica a essência nesse momento? Ela tem todas essas sensações advindas da mente, só que com um baita controle, para sempre a gente lembrar na hora da calma quem de fato nós somos. Eu costumo falar no consultório que nós somos, por exemplo, eu sou Lígia, são meu ser, mas eu, Lígia, estou em alguns momentos X. Então, nós sabemos quem somos, mas temos estados emocionais. Então, eu sou, sei lá, Pedro, mas o estado emocional que ele se encontra é devido à situação que ele está vivendo naquele momento. Todas essas couraças, de todas elas, todas são muito ruins, são onde nós armazenamos, guardamos muitas sensações e emoções, mas para mim, a do diafragma, ela me chama, a mim, tá? Ela me chama mais atenção, porque é onde nós não conseguimos exercitar a nossa respiração da maneira certa. Né? Então, uma respiração que a entidade Miguel e o seu sete sempre falam para a gente, o Rodrigo nas ruas dele, eles fecharam os olhos e entraram em contato apenas com a gente, procurar fazer a melhor respiração. O ser humano foi feito tão direitinho que a gente tem uma capacidade de respiração até melhor. E poucos de nós exercitamos esse poder. Então, o que entra pela narina tem o poder de chegar aqui embaixo. Muitas pessoas mantêm a respiração aqui, quando vão falar, né? Então, aquela respiração ofegante, baseada numa quantidade absurda de descarga aí para aparecer a famosa e horrível ansiedade. Então, são as couraças, percebe que ele para na região pélvica. Ai, não, eu estou muito nervosa, estou vendo que a minha perna não para, é descarga. Ela veio de alguma outra região, mas nunca das pernas e nem dos pés. Gente, alguma dúvida sobre as couraças? Para a gente correr um pouquinho tempo. Se alguém, em caso, tem dúvida e quiser fazer uma pergunta, seria muito legal. Calma, gente, um de cada vez, assim não dá. Rodrigo, Passa. ali está dividido em 7 posições, mas tem alguma coisa a ver, assim, com a parte espiritual que ele descobriu, com a da alma, que você falou? Não, né? Nessa época, o Jung falava mais de alma. Nessa época, o que o William Reich percebeu, e claro, eu queria isso do nada, foram com os pacientes dele, porque ele medicava
ele tentava ajudar e o paciente não saía da situação do problema. E ele não conseguia dar alta. Então, são pessoas que viviam em sociedade, foram, naquela época, as famílias, isso é muito triste de dizer, tinham vergonha se as pessoas tinham algum problema psicológico. Eles até diziam que era bruxaria, era feitiço, alguma coisa assim. Então, a família queria isolar. E aí, os hospitais psiquiátricos lá, com infinidade de pessoas com emoções das mais diferentes de emoções, sentimentos. Então, ele queria que essas pessoas fossem reintegradas à sociedade. E ele via que com o tratamento dele, medicamentoso, o tratamento dele, analítico, ele não conseguia chegar. E aí ele começa a estudar, e ele estuda por muitos anos, ele quase veio à loucura, né? Então, o homem que foi casado, tinha esposa, tinha filhos, foi avô, mas quase veio à loucura de tanto que ele estudava, tinha a necessidade de falar, alguma coisa tem que ser feita. E aí que ele começa a criar. E com os pacientes dele, quando estavam sem a medicação, nos surtos, os pacientes falavam, eu sinto dor, eu estou sentindo dor no meu estômago. Não, mas você não tem nada no estômago. Eu falo, pera, dor no estômago, o que ele engoliu? Aí ele fala, peraí, mas o que ele engoliu? Do que ele ouviu? Aí ele já desconectou a alimentação. Eu falo, peraí, o que ele ouviu para ter dado essa dor de estômago que não passa com nada? Ele foi fazendo essas associações. E aí que ele cria as couraças. Tá bom? Gabriel, por favor. Lá vai eu aqui de novo. Aí eu coloquei muito resumido, gente, mas vocês não fazem isso, é muito resumido. Eu escrevi um livro abrasileirado, americanizado, tá? Na verdade, o nome dele é WILHIAEN, sei lá, Reich, tá? Então, eu abrasileirei isso, tá bom? Ele dizia, né, segundo Reich, coraças são tensões musculares crônicas advindas de situações a quais o indivíduo foi submetido ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, desde que ele nasceu. As informações intrauterinas, ele sempre defendeu essa tese, claro, como médico, né, que a fase intrauterina da criança, né, tinha total relação com emoções que a mãe sentia e que pai, as pessoas próximas. Então, desde o seu desenvolvimento, tá? A formação da couraça é inconsciente, é o que eu falei. Ninguém aqui em sã consciência vai querer viver aquela dor e ficar manifestando, falando da dor. Obviamente é inconsciente. Ninguém pensa racionalmente e cria sua própria couraça. A pessoa não tem essa consciência. E aí, para encerrar, a gente tem agora, só dentro da psicologia, a gente tem o id, o ego e o superego. Vamos melhorar isso. Consciente, sub e o inconsciente. Já vou. A consciência, nós estamos recebendo informações diretamente do frontal, tá? Se a gente fosse, eu vou trazer a próxima vez um corte, né, do sistema límbico para o córtex pré-frontal, o córtex frontal, para vocês entenderem o sistema límbico e onde a gente recebe as informações que estão conectadas com a amígdala, hipotálamo, para aparecerem as emoções, a fala, o discernimento e tudo mais, tá? Você quer falar alguma coisa? Uma pergunta. A pessoa vai formar as couraças. Inconsciente. Ela consegue remover isso sozinha? Sim. Ou ela só remove isso com a ajuda de um psicólogo? Não. Eu poderia falar que só com psicólogo, mas é mentira. Lógico, a gente estuda para isso 5 anos, depois faz pós ali, pós lá, colar. A gente vai estudar isso para a gente poder realmente chegar próximo ao paciente e poder falar para ele aquilo que a gente estudou e sabe. Mas é lógico, aí vai da aula do Miguel, do seu 7, a capacidade que nós temos de nos ressignificar, né, e fazermos de nós a nossa melhor versão. Então, está muito no controle nosso humano. Sai dessas couraças. E precisa de coragem para falar, eu estou saindo de uma situação que me causa dor,
Tá, eu quero dar frente. Por que eu falei coragem? Todas essas dores que eu falei, elas criam a famosa zona de conforto. E de confortável não tem nada. Mas dá a falsa ilusão. Ah, quanto que eu escuto? Não, e já tá bom, mas nossa, melhor assim. Eu fico assim. Hã? Então, a pessoa acaba aqui estranha, se acostumando a viver na dor, na tristeza, na angústia e tal. E não são casos patológicos, tá? São de realidades. E fala, poxa, eu repeti isso, mas amanhã de novo. Parece que eu não saio desse ciclo, né? Mas ela também não procura entender por que ela se colocou naquele ciclo. O que a fez levar para esse ciclo. Então, respondendo sim, a gente tem como sair sim. Ela tem que ter consciência e vontade, né? Porque a gente sabe que aqui a gente aprende, né? A gente aprende com você aprende com o Miguel, com o Sucesso, mas Com você. tem outras pessoas assim que estão no mundo, não vai julgando elas, mas tem gente que elas não vão ter esse entendimento, elas não vão conseguir enxergar, né? Elas não conseguir. Então, mas é porque elas não querem. Ah, É elas não incrível, querem, né? mas é por causa de uma frase pequenina. Elas não querem, é a escolha. Então, eu também tenho livre-arbítrio. Oi? É mais fácil. Exatamente. Eu tenho livre-arbítrio de escolher não mudar. Né? Então, uma vez, um exemplo bem rápido. Eu estava fazendo anamnese com um casal, porque eu ia atender o filho adolescente. E é assim, não, mas Lígia, você tem que ver, a gente protege ele para que aquilo não chegue nele. Eles foram dando exemplos, aí a mãe fica com uma frase. A ideia é que nada aconteça com ele. Aí eu falei assim, então, mas se vocês querem que nada aconteça com ele, nada vai acontecer. E acreditem, escolher o nada também é uma escolha, a pior. Então, a gente acaba se colocando num lugar não só de zona de conforto, mas de falta de conhecimento, de merecimento próprio. Eu acho que essa é a pior cegueira do ser humano, né? Saber que tem todas as ferramentas que pode sair de uma situação e escolhe não sair. Sei lá, mais confortável, né? Ah, já me acostumei. O que a gente escuta, dá vontade de falar, vem aqui. Assim, ah, não, mas tá bom, eu não quero. Não, Lígia, isso não vem trazendo a terapia para você mexer. Tu mexe. E eles nem percebem que você vai dando todas as voltas para chegar no ponto ali da maior dor. E tem que ter a proatividade também, né? Claro. Você sempre fala. Sim, Proatividade hoje, porque isso é hoje, para a gente começar a despertar a essência, a parte espiritual, e deixar a matéria, porque a matéria não é ninguém errada. Para vocês que estão chegando agora, quando seria maravilhoso, já que vocês vieram, fazer parte da casa, né, desse templo. Porque as aulas, eu estou contando para o Dirceu, porque ele é o médium que recebe a professora ideal, né? O Horácio não está aqui, mas venham na aula dele, que será na próxima quarta. Por quê? Porque eles mostram para a gente claramente, e porque estão mais evoluídos que nós, então eles têm essa capacidade de nos orientar, que nós estamos no momento onde eu enxergo aquilo que eu preciso e eu sigo em frente, acreditando na minha evolução. É para ganhar ponto com Deus? Se for só para ganhar ponto com Deus, está errado, porque também Deus não quer isso da gente. O que Deus, na minha visão, que Ele mais quer, espera de nós, são nossas ações sobre nós, mas que nós estejamos satisfeitos, porque fizemos de coração, sem esperar nada em troca. Tá bom? E eu queria agora deixar aqui a foto do Reich para vocês verem. Então, o doutor William Reich, olha o nome dele, como eu falei que escreve, tá? E já é, claro, essa época, nesse período, ele já não estava mais com a equipe de Freud, de Lacan, ele já tinha feito a separação, mas ele não teve o título de médico, psiquiatra e psicanalista. Então, ele tinha essa visão. Não é possível que nós estejamos acumulando tanta dor, né? E estamos aprisionados nisso. Então, o que eu escuto que dói?
O que eu vejo que me incomoda? O que eu falo, eu escuto, que me devasta? E por que eu me sinto desse jeito? Que direito, né, pessoal? Você de casa, que direito? A gente coloca um poder no outro absurdo e dá quase que a nossa vida para esse outro, porque a gente acredita que ele dá aquele direito de falar sobre nós, né, de nos julgar, de mostrar o que está certo e está errado. Será que é isso mesmo? Será que o outro conhece tanto o que nós conhecemos sobre nós? Então, quando você fala das couraças e tudo, conforme a pessoa vai se identificando com isso, vai se tornando cada vez mais fechada, isso pode levar a uma doença. Claro, claro, claro. Quando ela se liberta dessas couraças, consegue se libertar disso, ela consegue reverter esse processo? Olha, já a gente pode aqui, passou uma coisa excelente. Nós temos casos, relatos da psiquiatria, a neurologia, a cardiologia, a minha irmã dentista está aqui, também a nossa dentista pode falar na região. Tem mais uma, tem uma equipe de dentistas aqui hoje, né? Que tudo que nós somatizamos, não trabalhados, o físico vai sentir. Então, a maioria das dores no estômago, até chegar a gastrite, pior, úlcera, nós temos o poder de curar. Se nós entendermos o que ao longo da vida nós tivemos que engordar. Então, a gente se cura. E, infelizmente, quando não nos curamos, também permitimos, porque estamos tão afundados na dor e não se reconhecer, e, de novo, uma palavra que eu não gosto, mas se vitimizar, que a gente não sai. E aí, sim, essa doença levar, tirar, levar outro. Mas temos sim, né? Isso está... é por isso que de 10 anos, não, vai, eu vou ser mais generosa, de uns 15 anos para cá, a psicologia hoje é muito respeitada. Nós não éramos respeitados. O psiquiatra desdenhavam da gente, zombavam da gente. Porque olha, que vai lá conversar, os pacientes têm tal medicação. E viam que só com o tratamento medicamentoso a pessoa não chegava. Ela não chegava na sua cura. E aí eles entenderam. A gente, então, eles tinham, e os neurologistas mais ainda. Hoje, o paciente chega para mim e fala, doutora Saada, mandou para você paciente, ela é uma neurologista super conhecida. Então, hoje eu tenho equipe de psiquiatras, amigas e amigos meus, a gente trabalha em conjunto quando há necessidade do paciente entrar em tratamento medicamentoso. Hoje somos respeitados. Né? Então, a curiosidade, hoje nós somos a segunda nota de corte mais alta nos vestibulares. A gente só perde para a medicina. Para você ter uma ideia do respeito que a gente tem. Mas eu, para chegar onde eu estou, eu ouvi muita baboseira, desculpa a boca, muita besteira. Né, de descrença sobre mim, que minha mãe e meu pai estavam vestindo uma profissão para eu não fazer absolutamente nada. Meus pais mega acreditavam em mim, estavam com maior orgulho assim, com a formação de todas nós, lutaram por isso, né? E até de parentes muito próximos eu ouvi, foi assim, muito tempo em festa, super debochavam de mim. Porque eu continuava firme e falava, bom, porque você não acredita, eu acredito. Então, eu peguei uma raiva e Aí todos aqueles que debocharam de vocês, se trata deles hoje. Eu tenho um pai, é interessante, porque hoje eu tenho um pai que é meu paciente, e há uns 8 anos atrás eu atendi a filha dele, deixei claro na anamnese, olha, ela vai mudar, ela vai ter uma visão um pouco mais ampla, entender, ela vai entender ou não, ela vai precisar falar alguns sons, não, vai logo, vai bem, não, ela precisa ali, já não está legal. E ela mudou por minha causa? Óbvio que não. Ela veio para mim, ela mudou porque ela começou a entender sobre ela. E a partir do entendimento dela, passou a agir, certo? O pai veio e apontou o dedo assim, veio até a minha ponta quando ele ficou assim, e gritava comigo. O que vocês me fizeram? Invadiu a sala. Hoje, por isso que eu já tranco, né? Porque eu não trancava a sala de atendimento para a sala de espera, só não podia. Hoje eu tranco. Porque ele perdeu o controle? Ele achou que perdeu o Ele controle? perdeu o controle que ele tinha sobre a filha.
Então, a filha se tornou aquilo que ela deveria ser. E não que ele, entre aspas, ele idealizou uma filha. E ela ofereceu aquilo que ela podia. Isso atrapalha o desenvolvimento dela. Mas ela ficou bem alguns anos, depois eu dei alta. Passou uns 4 anos, esse pai me liga, não me ligava dele. Aí ele me lembrou por esse episódio, como ficou marcado. Aí ele falou, aí ele foi pessoalmente pedir desculpas, ficou quase um ano pedindo desculpas, olha que absurdo, e ele é inocente até hoje. Então, isso também acontece com a gente. Bom, pessoal, eu acho que eu já entrei na hora do Miguel. Eu queria usar os colchões com vocês, mas eu não vou jamais ficar de aula com o Miguel, que ele está perfeita. Eu também estou aqui para isso. Eu vou trabalhar um pouco mais o Reich mais para frente, e os exercícios de couraça dá para fazer dinâmicas, e eu vou aplicar as couraças, assim, a retirada das couraças de vocês. Então, daqui para frente, eu trago um pouco do Lohan, mas eu vou trazer um pouquinho mais o Reich. Por quê? Porque ele também tem essa questão do equilíbrio do corpo, a mente, alma. E quero muito agradecer. Valeu, gente. Obrigada a você. Obrigada. Fé é certeza da providência divina.